espírito em verdade, com suas vozes, com gestos, mas de toda forma adorando ao Senhor, de fato em espírito em verdade. Vamos cantar ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Só pra te adorar, você pode dizer, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Deixa eu ouvir você mais uma vez, só para te adorar. Enche esse lugar com a sua adoração. Diga ao Senhor, diga: só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos! Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face. Lindo, gente, vamos! Diz: pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso, diga, ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha, e cada dia brilha, 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 brilha. Diz: só pra te adorar e fazer teu nome grande te dar o louvor que é devido. Está com toda a sua voz, erga a sua voz essa manhã e diga: só pra te adorar, só pra te adorar. Que coral lindo, gente, vamos! E fazer teu nome grande, fazer teu nome grande, o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Quantos vieram a este lugar para fazer o nome do Senhor adorado, digno? Aplauda o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E nessa mesma alegria, eu queria te convidar a trazer no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Por isso, em nome de Jesus, que você possa trazer, não com tristeza, mas com alegria, devolver aquilo que o Senhor te deu. Por isso, em nome de Jesus, venha com alegria até o altar do Senhor, trazendo seu dízimo e oferta. Vem, essa é a hora da adoração. Vamos juntos dizer: vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante nessa manhã. Toda língua confessará o
Senhor, todo joelho se dobrará. Diz, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vamos mais uma vez dizer: vem, essa é a hora da adoração. Adoramos a Deus cantando: vem, dar a Ele o teu coração. Vem, 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 assim como estás para adorar. Vem, vem, assim como estás diante. Com toda a força, cantamos a Ele. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Só as vozes e as palmas, vamos juntos, diga: toda língua confessará. Lindo, gente, vamos juntos, vamos. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Aos pouquinhos, vamos juntos, vamos. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Para finalizarmos, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Mas aquele o tesouro maior terá. Aplauda o nome de Jesus essa manhã. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Cadê aqueles que entregam tudo que tem ao Senhor? Erga sua voz, vamos dizer: vem limpar. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vamos dizer: oh, 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 oh.
declares ao Senhor nessa manhã, diz: Jesus. Você quer as nossas vozes dizer: meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, pega a sua voz e diz: essa manhã e diga: oh, oh, oh.
esse refrão dizer: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre. A nossa esperança está, minha esperança é do Mestre. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na miga ardente, mas peço que tua presença aumente. Vamos dizer: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Leva sua voz, diz: e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Só quem não sabe viver, diga: quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver a glória de Deus. Quem já pisou o santo em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga: glória. Diga: santo, santo, santo. Nos unimos ao coral dos anjos para dizer que santo é o Senhor. Nos unimos ao coral celestial, dizemos: santo é o Senhor. Diga: santo, santo. Deixa eu ouvir você, erga a sua voz, diga: santo, diga: santo. Erga a sua voz, diga: santo.
terra se prostram diante desse ser, nosso Senhor. Santo, santo, santo é o nosso Deus. A catedral está cheia da tua glória. Continua declarando, diga santo, santo. Aplaude mais forte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos dar as boas-vindas para os nossos visitantes. E um deles é o Olímpio. Cadê o Olímpio? Levanta sua mão. Seja bem-vindo. Aplauda o Senhor pela vida do Olímpio, em nome de Jesus. Quem estiver perto dele pode abraçar ele. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar nesse momento. E nós também temos aqui nos visitando a Ieda e o João Vitor. Aplauda ao Senhor por essas vidas. Ieda e João Vitor, levante a sua mão. João Vitor, quem estiver perto do João Vitor, se puder ir ali, dá um abraço nele. Ieda, cadê você? Lá atrás, seja bem-vinda, minha irmã. Aplauda ao Senhor pela vida da irmã Ieda. Glória a Deus. E nesse momento eu queria chamar aqui à frente uma pessoa muito especial que está aniversariando hoje, o nosso amigo e irmão Rodrigo. Aplauda ao Senhor. Vem aqui à frente, Rodrigo, em nome de Jesus. Eu também queria dar as boas-vindas aqui
Os pais da Raquel que está aqui hoje conosco pela manhã, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Se vocês puderem ir ali, dar um abraço neles. Essa é a casa do nosso Pai. Fiquem à vontade em nosso meio. Rodrigo, vem aqui. Rodrigo está quase me matando, gente. Gente, eu queria chamar aqui também a Tainara, que fez aniversário no dia 25 de dezembro. Vem aqui. Aqueles que aniversariaram no final de dezembro e também agora no início de janeiro. Todos, vem aqui à frente. O Davizinho também, que fez aniversário. E o André, para estar orando por essas vidas tão especiais. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Se coloque de pé, gente. Desculpa, mas nós vamos orar de pé por essas vidas tão especiais que o Senhor colocou aqui em nosso meio. E o André vai orar nesse momento. Amém. Quem puder estender a mão aqui para frente. No nome de Jesus, ó Pai, eu oro pela vida do Rodrigo, pela vida da Tainara. Meu Deus, oro para que o Senhor abençoe-os ricamente nesse ano, ó Pai. No nome de Jesus, oro para que eles adquiram sabedoria, ó Pai. No nome de Jesus, preserve a saúde deles, meu Deus. Ó Pai, eu oro para que os planos da vida deles possam estar debaixo dos seus planos, Jesus. Meu Deus, eu oro para que eles cresçam, meu Pai, cresçam em inteligência, cresçam, ó Pai, principalmente em intimidade com o Senhor. Meu Deus, transforme a cada dia mais a mente deles em uma mente que se parece com a de Cristo, ó Pai. No nome de Jesus, abençoe a família, abençoe, ó Pai, este dia tão importante, essa semana, ó Pai. Assim eu oro e agradeço. No nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Pode se assentar neste momento. Eu tenho aqui alguns avisos rápidos. E o primeiro deles é a nossa escola de oração, que acontece toda quarta-feira, às 19 horas aqui na igreja. Então, venha participar conosco, venha ser igreja conosco. Vai ser uma bênção ter você aqui com a gente. As nossas células também voltam essa semana, amém? Glória a Deus! Essa semana, não todas, tá bom? Então, procure o seu líder, vê se realmente a sua vai voltar essa semana. Mas se a sua não voltar essa semana, nós teremos uma célula aqui quinta-feira, às 20 horas aqui na igreja. Você é muito bem-vindo. Então, enquanto não começa a sua, você pode estar conosco aqui. E está chegando a nossa conferência Inspire! Glória a Deus! A nossa conferência será do dia 13 ao dia 18 de fevereiro. Está no valor de R$350. Vai ser no nosso sítio Jerezim. E você está mais que convidado. Vai ser uma bênção. Então, se você não fez sua inscrição ainda, nos procure. Pode me procurar, pode procurar o André, o pastor. Né? Nós estamos aqui para te auxiliar. E semana que vem, no dia 17 de janeiro, né, nós teremos o nosso passeio de bike com a mocidade da igreja na Pampulha. Mas não é só para a mocidade. Se você também quiser ir com a gente passear, né, nós também vamos tomar café na casa da Tainara e depois vamos para a Pampulha andar de bicicleta. E será um tempo maravilhoso. Ontem nós tivemos o vôlei da mocidade, depois fomos na padaria tomar café. Gente, que tempo precioso que nós estamos vivendo como mocidade da igreja. Então, não fique parado, nós estamos em movimento, nós estamos vivendo coisas extraordinárias em Deus. E eu queria te convidar a fazer parte desse tempo. Amém? Aplauda o Senhor, então, mais uma vez. E eu queria convidar o nosso pastor Pontes, que ele vai estar ministrando a palavra. E eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Queria que você levantasse uma das suas mãos para cá e chamar as crianças aqui também, que nós vamos orar por elas. Que elas vão subir. Amém? Gente, cadê meu filho? Amém, glória a Deus. Estenda essa mão para cá, vamos orar. Jesus, nesse momento, Pai, nós te entregamos todas as nossas crianças diante de Ti, o ministério infantil.
Pai, nós te entregamos também os professores que estarão ali ministrando aos corações dele. Pai, que a tua bênção esteja sobre cada um. Deus, eu também te peço pelo nosso pastor Pontes, Deus, que o Senhor venha usar ele, Deus, assim como o Senhor tem usado há tantos anos. Pai, que não seja, Deus, diferente, Deus, mas que o Senhor possa fluir de uma maneira poderosa nesse lugar, através Amém, do seu ó Pai. filho, Deus. Guarda, Senhor, a sua casa, a Deus. sua família, que os seus anjos Guarda, estejam Deus. sobre a vida, sobre a casa Nome de dele. Jesus. Deus, que enquanto ele estiver aqui trabalhando, Deus. ministrando, te servindo, que o Senhor possa Glória estar a cuidando, Deus. Senhor, do Lucas e do Daniel, Oh, Pai. Deus. Em nome de Jesus, que a tua presença seja real aqui Glória a nesse Deus. lugar. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, podem assentar. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. E eu quero saber aonde tem bike para alugar, porque eu vou dar uma volta na Pampulha com a meninada. Vamos lá, Marquinho? Tá? Nós, os homens, vamos juntar aí, ó, vamos dar uma volta com essa garotada na Pampulha para ver se eles aguentam mesmo. 18 quilômetros, viu? Tá? Mas nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu. Pastor Eliseu, né, Tati, teve um probleminha e teve que fazer um curativo lá no pescoço. Está bonito que é aquele curativo, viu? Nós mandamos um abraço para ele lá em casa e ele não pôde estar conosco aqui no louvor. Ele está aí formando uma dupla com o Samuel, mas a Tati representou o Eliseu muito bem, né? Glória a Deus pela equipe. Segundo, nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Leumi, a pastora Wellen e a Ana Júlia, que estão viajando de férias, né? Nós temos outros membros de férias, mas nós queremos citar aqui, né, os nossos pastores. E a pastora Janaína, que não pôde vir hoje também, que estava com uma forte enxaqueca. Então nós vamos ficar de pé e vamos orar por eles, né? A igreja é local de oração. E eu quero chamar o pastor Samuel. O Samuel é criado aqui com a gente, né? E muito em breve ele vai virar reverendo, né? Tá, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Eu gosto muito de plano de carreira. E a primeira vez que eu sentei para conversar com o Samuel, nós vamos fazer um plano de carreira, né, Samuel? E ele topou, nós fizemos uma aliança de 6 anos, 6 ou 7 anos, né? 4 já se passaram. Então, Samuel, eu louvo muito a Deus pela sua vida. E a central, a catedral, é um privilégio. O Samuel é membro da nossa igreja, ele está nomeado para a cidade de Varginha. Quantos querem Varginha esse ano visitar o Samuel? Nós vamos fretar uma van para ir lá em Varginha, viu? Ajuda ele lá. Então nós vamos orar pela pastora Janaína e orar pelo pastor Eliseu. Amém. Una-se comigo em oração nesse momento. Senhor, nós te damos graças pela vida dos nossos pastores. Mas, ó Deus, nesse tempo de enfermidade, nesse tempo, ó Deus, de cuidado com a saúde, que o Senhor seja sobre eles nesse momento. No nome de Jesus. Guardando, livrando de todo mal. Ó Deus, orando para que as atividades dos corpos, ó Deus, do pastor Eliseu, da pastora Janaína, sejam normalizadas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Ó Deus, cura, Senhor, restaura. Do Espírito Santo, no nome santo de Jesus, que nós Jesus. oramos, os consagrando e pedindo ao Senhor, faça o milagre, Ó Deus. cuidando, ó Deus, dos nossos pastores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Obrigado, Samuel. Permaneça de pé para a leitura da palavra de Deus. Hoje à noite, o pastor Samuel vai estar ministrando lá na igreja em Canaã, né?
Então, se você quer ouvir uma palavra poderosa, né? Um louvor poderoso, esteja conosco lá em Canaã, no bairro União, no bairro União. Vai ser um privilégio receber você lá. Abra sua Bíblia em 2 Reis 22, verso 1 e verso 2. 2 Reis, nós estamos com um probleminha de internet, a internet já voltou, então pode mandar o link aí para o pessoal, seus familiares, amigos, e nós queremos cumprimentar a todos que entraram aí um pouquinho atrasado, né, na rede social da igreja, mas era um problema, não é nem de cabo nosso aqui não, é um problema da própria rede mesmo, segundo aí a nossa técnica. 2 Reis 22, 1 e 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Gedida, filha de Adaías, e era de Bozicate. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, né? Pula lá para o verso 19, no mesmo capítulo. Visto que o teu coração se enterneceu, isto é, ficou sensível, amoroso, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Amém. Pode assentar. Queridos, talvez a gente pode, às vezes, ter um probleminha de versão. Você segue a versão que está sendo projetada, ou a que você tem aí, tudo é palavra de Deus. Eu gostaria de refletir com você, nesta manhã, santificando o espaço sagrado. Repita comigo, santificando o espaço sagrado. Mais forte. Josias se dispôs a santificar o espaço sagrado em meio aos escombros. O templo de Jerusalém estava há 100 anos no escombro. Pensa nisso. Este templo, 100 anos sem uma pintura, sem uma reforma. A história de Josias, ela é um oásis no deserto espiritual. A Bíblia diz que ele se tornou rei com 8 anos de idade. Diga comigo, 8 anos. Só que o cenário que ele se tornou rei era um cenário muito ruim. Ele herdou um ambiente, uma atmosfera carregada de trevas de seu avô e de seu pai. O avô dele era Manassés e o pai era Amon. O pai foi rei 2 anos e foi morto pelos seus próprios soldados. Josias, ele herda um ambiente devastado. No meio de uma escuridão espiritual. Podemos dizer que a igreja estava morta. E algumas práticas foram introduzidas na igreja. Preste muita atenção nessa introdução. Nós, crentes, precisamos aprender a Bíblia, o texto e o contexto. Josias herda um reino espiritual morto, com algumas práticas que foram introduzidas desde Absalão
filho de Salomão, que dividiu Israel em norte, Judá e Israel norte, e lá em Samaria, ele construiu em Betel um templo, e ele colocou um deus de bezerro no templo. Virou a igreja, virou uma confusão. A igreja de Israel, o povo de Israel, misturou o sincretismo. O templo, em vez de ser casa de oração, tornou-se depósito de ídolos e de poeira. E diz o texto que o rei mandou fazer uma limpeza no templo. Então, quando eu cheguei aqui na igreja, eu pedi à administração que lavasse essas pedras lindas que tem no piso dessa igreja. Falei, olha, eu quero dar uma lavagem geral. E nós lavamos essa igreja já 2 vezes, né, para ela ficar limpa. Mas havia uma profecia há 300 anos atrás sobre Josias, Samuel. Você imagina uma profecia sobre a sua vida há 300 anos atrás? É o que a palavra de Deus diz. Nós, às vezes, que não temos essa informação, Josias, ele é fruto de uma profecia de 300 anos. Está lá em 1 Reis 13:2. Pode abrir lá. Nós chegamos na faxina espiritual. Nós temos que entender todo esse contexto. Havia uma profecia, eu introduzi isso na oração quarta-feira, de 300 anos. Então eu estava falando sobre o pastor Samuel. Imagina uma profecia de 50 anos sobre o Samuel. Glória a Deus. Uma profecia de 100 anos sobre o Samuel. Uma profecia de 200 anos sobre o Eliseu. Pastor Eliseu, uma profecia de 300 anos sobre qualquer um de nós que está aqui. Diz o texto o seguinte, 1 Reis 13:2. Clamou o profeta contra o altar. Quem vai clamar contra o altar é Josias. Por ordem do Senhor, e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Há 300 anos atrás já havia uma revelação sobre Josias. Eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui nesta manhã. Há uma profecia de Deus sobre a sua vida. Eu agradeço muito pela meia dúzia de amém. Fico feliz, vou até embora almoçar mais cedo, tá? Há uma profecia de Deus sobre a sua vida. Agora melhorou. Segundo, pode ser que essa profecia tenha sido feita lá pelo seu pai, pelos seus avós, por alguém dos seus antepassados. Da mesma forma que havia uma profecia sobre Josias e ela durou 300 anos. Eu quero dizer que há uma profecia de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Você não é fruto do acaso. Você não é fruto da religião. Você não é fruto de uma igreja evangélica. Você não é fruto de um movimento gospel. Você
é fruto de uma palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Então, quando a gente fala assim, jovens, e pega aqui jovens como tem a pastora Ionala, com esse projeto lindo aí com a mocidade, e o nosso alvo é ter 150 jovens nessa igreja. Glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, Josias era um jovem íntegro. A Bíblia diz que ele era reto aos olhos do Senhor, sem se desviar para a direita e para a esquerda. Mas a Bíblia diz que ele estava com o olhar fixo em Davi. Porque o pai de Josias não era gente boa, não. O pai de Josias era idólatra. Tinha práticas místicas, sincréticas. O avô de Josias era um dos piores reis do norte de Israel. Se você olhar a prática, a ponto que Manassés, que é o avô de Josias, um dia ele pegou um dos seus filhos e ofereceu a um dos deuses. Tinha um deus, punha fogo na estátua, ela tinha uma barriga, punha lenha na barriga dela e ela ficava toda vermelha. Ela era de bronze e ela ficava toda vermelha. E o que eles ensinaram? Que os pais que queriam oferecer sacrifício deveriam ofertar um filho a este Deus. E uma criança era levada e colocada nos braços daquela estátua que estava toda encandecida pelo fogo. E a criança virava um churrasco. Manassés ofereceu um de seus filhos, para você ver o estado da religião daqueles dias. Meu irmão e minha irmã, mas a Bíblia diz que Josias, ele tem uma identidade. O nome Josias significa o Senhor sustenta. Diga comigo, o Senhor sustenta. Repita comigo todos, o nome de Josias significa o Senhor sustenta. O Deus que sustenta Josias é o Deus que sustenta a minha vida. Glória a Deus. Nós podemos ouvir os jovens dar um glória a Deus. Toda a igreja, o nome Josias significa Deus sustenta. Eu quero declarar que a sua vida, a sua família, o seu ministério, esta igreja, a sua casa, o seu casamento é sustentado pela graça de Deus, é sustentado pelo poder de Deus. Aleluia! Esta igreja é sustentada pela graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, o texto diz que Josias manda fazer uma limpeza no templo, uma faxina no templo. E quando eles estão fazendo a faxina, eles descobrem o livro da lei. O livro da lei era a Torá, o Pentateuco. Alguns comentaristas dizem que era o livro de Deuteronômio. E o texto diz que durante esse processo de limpeza e organização do templo, Ilquias, ele faz a seguinte declaração, E ele disse a Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Repita comigo: achei o livro da lei na casa do Senhor. Diz para o amigo o seguinte: a Bíblia estava perdida dentro do templo. Falou assim, põe a mão assim, fala, meu Deus, a Bíblia perdida dentro do templo. Quando chega o emissário do rei, ele diz o seguinte: achei um livro na casa do Senhor.
Eu quero declarar que nesta igreja não terá Bíblia perdida em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quantos têm Bíblia perdida em casa? Quantos têm Bíblia perdida em casa? Quantos não trazem a Bíblia para a igreja em nenhum aplicativo? Quantos não usam ler a Bíblia durante a semana? Fala assim, fala Deus. Quantos que estão aqui e a Bíblia está empoeirada? Diga misericórdia. Diga mais alto, misericórdia. Diga mais nesta manhã. A poeira vai sair em nome de Jesus. Diga comigo, se você é crente, crente é obediente. Eu não vou mandar você falar nada que não deve. Diga, nesta manhã, Deus fará uma faxina na nossa vida. Aleluia! Quantos aqui querem uma faxina na sua vida? Quantos aqui querem uma faxina na igreja? Meu irmão, descobre a palavra e a primeira coisa que Josias faz não é se tornar rei. Ele quebra o ciclo maldito familiar. Diga comigo, Josias quebrou o ciclo da maldição. Outra vez, Josias quebrou o ciclo da maldição. Os seus antepassados eram feiticeiros. Os seus antepassados eram idólatras. Os seus antepassados eram reis perversos, malignos. É como alguém dissesse assim, eu vou falar do meu caso. O meu pai não era evangélico. O meu pai teve uma morte muito triste, muito desastrosa. E quando eu tinha 9 anos de idade, que eu vi tudo o que aconteceu com meu pai, eu tomei uma decisão na minha pré-adolescência. Eu não quero seguir este ciclo. E este ciclo tem que ser quebrado na nossa família, na nossa vida. Qualquer ciclo de maldição, seja ela hereditária ou espiritual, eu quero profetizar pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da cruz do Calvário, está quebrado em nome de Jesus Cristo. Eu não posso dizer assim, olha, porque fulano é alcoólatra, o avô foi alcoólatra, o neto vai ser alcoólatra. Porque o outro foi ladrão, o mais novo vai ser ladrão. Porque o outro era drogado, o outro vai ser drogado. Por exemplo, muitos dos meus familiares viviam no alcoolismo. Eu nem vinho eu tomo. Primeiro que a igreja metodista proíbe tomar vinho, nós somos abstênicos, tá? A gente precisa, é o que está na legislação da igreja. Segundo, que se existe na minha hereditariedade algo assim, eu decidi que na minha vida, na minha geração, está quebrada em nome de Jesus. Não importa o que tenha na sua geração. Josias podia ter olhado para Amon, seu pai. Eu creio que ele olhou para sua mãe, porque o texto cita o nome da mãe. Josias poderia ter olhado para o reinado de seu avô Manassés, mas a Bíblia diz que ele
olhava para Davi. E Davi, meus irmãos e irmãs, viveu centenas de anos antes de Josias. Primeiro foi Saul, depois foi Davi, depois foi Salomão, depois foi Absalão, que houve a divisão. E a profecia de 300 anos se referia ao seguinte: tudo que Absalão fez na casa de Deus, Deus vai levantar um jovem e ele vai quebrar todo o paganismo, toda a idolatria, toda a feitiçaria, toda a obra do diabo. Ele vai fazer uma faxina na casa do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero nesta manhã declarar: Deus fará uma faxina nesta igreja. Deus fará uma faxina na nossa vida. Meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, nós não vamos seguir aquele que puxa para o mal. Josias quebrou o ciclo. Josias quebrou aquele elo maldito. E ele diz o seguinte: eu vou seguir uma herança divina. Eu vou seguir uma herança de um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que ele estava dizendo, pastor Samuel? No meu reinado, na minha geração, não vai perpetuar o erro. Eu vou seguir o exemplo de quem anda em santidade. Eu vou seguir o exemplo de quem anda na verdade. Josias nos ensina que o seu passado familiar não determina o seu futuro com Deus. Eu vou repetir para você, preste atenção. Josias nos ensina que o seu passado familiar não determina o seu futuro com Deus. O seu futuro com Deus já está revelado na eternidade. Bota glória a Deus nisto. Aqui nessa igreja pode dar glória a Deus e falar aleluia. Nós somos renovados, cheios do Espírito Santo. Outro dia alguém me perguntou se nós somos pentecostais. Pois somos sim. Nós somos pentecostais porque nós nascemos da igreja no Pentecostes, da igreja primitiva, a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então eu vou agora falar, só os pentecostais, dão glória a Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Eu não estou falando de Pentecostes de denominação, de modismo, forma de ser ou até de doutrina. Eu estou falando para você da igreja que Jesus edificou e nasceu no Pentecoste. Josias disse: eu não vou repetir, perpetuar os erros de meu pai. O que eu quero é mudar o rumo de Israel. Norte, Israel. Judá, sul. Eu vou mudar o rumo da nação, fazendo uma faxina na casa de Deus e com a leitura da palavra de Deus. Ele pegou aquele rolo, mandou convocar todo o povo, foi para a praça e diz a Bíblia que ele mandou chamar até as crianças. E ele leu todo o livro da lei. E quando ele terminou de ler o livro da lei, o povo estava quebrantado e chorando. E a vida de Josias foi impactada pela graça de Deus, mas não só a vida de Josias, foi a vida da nação. Meu irmão, minha irmã, esta igreja é a matriz evangélica em Belo Horizonte. E nós vamos influenciar Belo Horizonte em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Creia nisto.
Existem 3 elementos que a gente vê quando lê esse texto e vê uma ação sobrenatural na postura de Josias. Primeiro, ternura de coração, visto que o seu coração foi amoroso, foi sensível. Segundo, o termo diz que as lágrimas da convicção, diz que Josias, na leitura do livro, ele chorou, ele se quebrantou. Terceiro, Josias não parou no choro, ele se tornou uma reforma de santidade para a glória do nome de Jesus Cristo. O ministério dele, a vida dele, contagiou as pessoas ao seu redor, não só no palácio, mas fora do palácio. Meu irmão, minha irmã, quando nós oramos, Deus nos dá o mapa da santidade que precisamos para a nossa vida. Eu vou repetir para você. Quando nós oramos, Deus nos dá o mapa da santidade que precisamos na nossa vida. Glória a Deus. Josias, ele tinha uma comunicação direta com os céus. 300 anos antes dele nascer. E a sua oração e a leitura da palavra trouxe uma reforma pessoal, uma reforma familiar, uma reforma no palácio e uma reforma na sociedade. Oh, meu irmão, minha irmã, o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho não é um discurso gospel. O Evangelho é transformação de vida. E para transformar a vida, nós precisamos ter a ousadia de Josias. Primeira, Pastor Samuel, só foi a introdução, tá? Primeira atitude que gerou santificação: destruir os altares pagãos. Ele destruiu os altares pagãos. Ele removeu os altares de Baal. Eles, nada de Baal aqui na igreja. É isso que ele disse. Nada de ídolo na igreja será. Nada de imagem de escultura. Quebra tudo. E ele sai de onde ele estava, ele vai lá onde Jeroboão edificou tudo e quebrou tudo que Jeroboão tinha edificado. Ele diz: eu quero que Deus abençoe, não é só em Jerusalém, não. Deus vai abençoar lá em Betel, lá em Samaria. E o que Jeroboão fez pelo paganismo, pela idolatria, pelas hostes do mal, eu vou fazer pela santidade e a glória de Deus. Aleluia! Oh, meu irmão, minha irmã. Segundo, ele abandonou a idolatria. Terceiro, destituiu o sacerdote idólatra, diz sacerdote, pastor, pastora, seja o que você for, líder. Você não pode ser idólatra, você não pode ser pagão. Está destituído, está desempregado. Isso aqui não é comércio. Esse templo não é lugar de ficar empoeirado e ficar cheio de lixo. Aqui, neste lugar, vai habitar a glória do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! E essa glória do Deus Todo-Poderoso só vai se manifestar se ela manifestar na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, todo o pecado da sua vida, que o Espírito Santo te convença agora. Em nome de Jesus, seja o pecado da mentira, seja o pecado da fofoca, seja o pecado do vício, seja o pecado da prostituição, qual seja a forma de pecado, eu quero dizer que nesta manhã, Deus está fazendo uma faxina na sua vida. Glória a Deus. Deus está edificando uma igreja santa.
Deus está edificando uma igreja limpa. Ele também erradicou as práticas pagãs. Ele mandou moer todos os ídolos, transformar em pó, e os ossos dos sacerdotes. Reduziu ao pó. E, finalmente, Josias resgatou a celebração da Páscoa. O retorno à identidade cristã, à identidade do Evangelho. Evangelho, meus irmãos e irmãs, não é passeio. Evangelho, pastora, nada contra, tá? Eu também vou ver se eu consigo ir. Evangelho não é volta na Pampulha de bike. Precisamos fazer isso, como lazer, como recreação, como discipulado, como comunhão. Até eu, se puder, eu estou dentro. Mesmo que eu seja o último a chegar. Depois a Nestlé comprou uma caixa lá de remédio para mim, anti-inflamatório. Mas eu quero dizer para você, Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Foi esse Evangelho da cruz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Nós não pregamos modismo. Nós não pregamos, meus irmãos, que você precisa de sal grosso, você precisa da vassoura da bênção, você precisa da rosa disso, você precisa do óleo disso, não. O que nós pregamos é a cruz de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Quem crê nisso, aplauda Ele e dê glória a Deus. Meu amado, não vou demorar não. Celebrar a Páscoa era reafirmar que o povo pertencia exclusivamente a Deus, não aos ídolos, não à idolatria. Celebrar a Páscoa era deixar de ser escravo do Egito para ser guerreiro no deserto. Era um retorno às suas raízes, ao primeiro amor. Quando isso acontece na nossa vida, meus irmãos e irmãs, há um zelo pela casa de Deus. Diga comigo, há um zelo pela casa de Deus. Diga, na casa de Deus. Não é lugar de fofoca, não é lugar de briga, não é lugar de confusão, não é lugar de politicagem, não é lugar de tradicionalismo, não é lugar de religião morta. Na casa de Deus não há lugar para poeira. A gente tem que mandar toda semana limpar os bancos da igreja. Na casa de Deus não há lugar para lixo. Na casa de Deus não há lugar para engano. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. E nem para comprar a bênção de ninguém. Jesus já pagou por você a sua dívida na cruz do Calvário. Ele manda te dizer nesta manhã, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não é escravo do Egito. Você é filho de Deus, e a sua terra de conquista é a Canaã celestial. Bateu palma, irmão, bateu palma sozinho, vocês deixaram? Ô amado, quando a gente experimenta essa faxina, a gente é liberto do pecado, a gente não tem fome do pecado, fome das coisas erradas, porque nós temos fome da presença de Deus. A reforma de Josias gerou santidade. Deus vai fazer uma reforma nesta igreja. Deus fará uma reforma na nossa vida. Josias provou
Porque nunca se é jovem demais para buscar a santidade de Deus. Ah, pastor, religião é coisa para velho. Isso é coisa diabólica. Isso é coisa do diabo, do inferno. Religião é religare. Estou gastando, hein? É ligar o pecador pelo sangue redentivo de Jesus Cristo ao Pai Celestial. Ô irmão, irmã, quando eu entendo isto, quando eu vivo isto, eu passo por um processo que a religião é para todos. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para o rico, é para o pobre, é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o senhor, é para a senhora, é para o ancião. Cada um na sua, respeitando aí a sua idade, a sua faixa etária. Mas Deus é Deus do gentio e é Deus do judeu. É isso que o texto vem questionar. Por isso que Jesus purifica o templo. Jesus fez 2 purificações no templo. Fez no começo do seu ministério. Virou a mesa. Pegou um chicote, deu uma chicotada, mas não bateu em ninguém não. Está gravando. Eu já ouvi gente falar que Jesus cortou muita gente no chicote. Na Bíblia não tem isso não. Ele pegou o chicote, virou a mesa, expulsou o cambista. Você acha que cambista é coisa hoje da porta da arena, do Mineirão ou lá do Horto? Cambista já tinha no tempo de Jesus. Os povos vinham de outros países com as suas moedas. Eu expliquei isso na escola dominical. Quando chegava no tempo para prestar sacrifício, o dinheiro deles não valia, aí o cambista trocava. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho R$1.000 para comprar o meu cordeiro ou o meu animal para o sacrifício. Ó, nos seus R$1.000, como é de outro país, eu te ofereço 700, 30% de propina. Foi por isso que Jesus expulsou eles do templo, os cambistas. E Jesus diz: vocês transformaram a casa do meu pai em covil de ladrão. Vocês transformaram a casa de meu pai num lugar meramente religioso. E na casa do pai é lugar de santidade. Na casa do pai é lugar de pureza. Na casa do pai é lugar de revelação. Diz o texto bíblico que quando todos foram expulsos, o templo foi limpo, os coxos entraram, os cegos entraram e Jesus curou a todos. Eu tenho uma coisa para te dizer nesta hora: vida limpa, presta atenção, vida limpa, casa limpa, igreja limpa, igreja fascinada, é lugar de milagre em nome de Jesus Cristo. Cadê o povo de Deus? A sua vida passando por uma limpeza, você vai provar dos milagres de Deus. O sopro do Espírito virá sobre nós. O poder do Espírito virá sobre nós. Os milagres vão acontecer nessa casa. As pessoas vão converter nessa casa. Porque você não nasceu para a morte, para o pecado, para a poeira, nem para a perdição. Você foi gerado para a vida eterna. Você é coroa da criação, de tudo que Deus criou. Você é a coroa da criação. Você é o melhor de Deus. Glória a Deus. Tatiane, você é o melhor de Deus. Você é a melhor versão de Deus. Deus não te vê na morte. Deus não te vê no pecado, Deus não te vê na culpa, Deus não te vê no inferno, Deus não te vê na condenação.
Deus não te vê na religião que cega e engana, gera culpa, pesadelo. Deus te vê cheio do Espírito Santo. O Deus de Josias é o Deus desta igreja. O Deus de Josias está aqui nesta hora. E Ele está dizendo: esta casa é uma casa purificada. Esta casa é uma casa limpa. Eu vou encerrar. Eu tive um sonho. Às vezes eu não gostaria de sonhar, não. Eu tive um sonho. Eu vi uma igreja. Eu vi uma rampa. E eu cheguei naquela igreja. E eu nunca tinha ido naquela igreja. E quando eu entrei naquela igreja, que eu comecei a subir a rampa, eu encontrei com uma enxurrada, com um monte de pedaços de madeira, tronco de bananeira, muito lixo. Aí eu andei para lá, para o outro assim, falei, gente, o que é isso? No sonho. Mas uma voz falava comigo: passa sobre a sujeira. Ela vai sair por essa rampa, vai sair pela porta e vai embora. Caminha, vai em frente. E eu fui caminhando, andando no meio daquele sujo, até que eu cheguei e entrei no templo. Quando eu entrei no templo, eu olhei, tinha uma forma de uma abóbora. Eu olhei para cima, e o templo estava limpo, o templo estava puro, e águas cristalinas passavam pela laje, caíam sobre as pessoas, e as pessoas iam espalhando-se pelo banco, e 6 meses depois, aquela igreja já tinha mais de 500 pessoas para a glória de Deus. Falei: Senhor, o que é isto? O Senhor falou: é a água que lava, é a água que purifica, é a água do rio do Espírito Santo. E aonde esta água passar, aonde este rio passar, haverá santidade e purificação para a glória do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, fique de pé, fazendo um favor. Pessoal do louvor, Deus, ouça a voz do Espírito. Deus vai fazer chover neste lugar. Deus vai fazer chover a sua vida. Deus vai fazer chover a sua vida, Marquinho. Vai chover no seu casamento, Júnior. Vai chover no seu casamento, Cida. Você entrou aqui nesta manhã. Eu quero declarar para você: não existe anjo com vassoura que faz limpeza, não, viu? Isso é metáfora. O que limpa é a palavra. E nesta manhã eu quero te dizer uma coisa. Olha para você ver como é que eu arrepio. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus chega numa casa, vai lavar os pés dos discípulos,
Aí Pedro disse: não, isso não pode acontecer. Vai questionar a Jesus. Aí Jesus disse para ele assim: eu vou lavar os seus pés, Pedro. Aí Pedro diz: o meu não. Isso não é papel do senhor, é de escravo. O senhor já está fazendo o que não deve. Jesus pôs uma toalha, uma bacia, e começou a lavar os pés empoeirados de todos que estavam naquela casa. Aí o Pedro disse: o meu o senhor não lava. O Pedro era turrão. Aí Jesus falou com ele assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro era 8 ou 80, Marquinho. O Pedro falou: Senhor, lava o corpo todo, mas eu quero ter parte contigo. Aí Jesus se volta para Pedro e diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra de Deus. Pode aplaudir. Vamos cantar, pastor Samuel. Por onde o rio passar, Glória a Deus. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quantos querem? Quero beber dos seus rios, Senhor. Sacia minha sede ao meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, saciar minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Querido, põe a sua mão no coração. Quantos aqui nasceram de novo, são salvos em Jesus? Quantos aqui são crentes em Jesus? Quantos aqui estão em comunhão com Jesus? Eu quero dizer para você que nós vamos fazer uma grande faxina nesta igreja. E muita gente nesta igreja vai ser limpa pela palavra de Deus, para a glória dele. Deus falou comigo uma madrugada desta: faça uma faxina na minha casa, porque eu vou levantar um exército que você pode contar, e nós vamos virar a chave no sopro do Espírito. Nós vamos orar. Levanta a sua mão para o céu. Nossa irmã vai orar ao Senhor. Glória a Deus. Ela disse que antes de eu chamar, Deus falou com ela lá no banco: o pastor vai te chamar para orar. Isso que é revelação.
O Deus de 300 anos atrás, da vida de Josias, é o Deus que está revelando aqui nesta manhã. Ei, labachuriando a labaz. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, Pai, eu te agradeço pela nossa igreja, Pai, porque teu Espírito Santo habita neste lugar, Glória meu a Deus. Pai, pela vida dos nossos pastores, oh Deus, Oh, Deus. pelas pastoras, oh, para as pessoas que entram neste lugar, oh, Papai, Oh, aleluia. oh Deus, eu estava ali, Pai, no banco, eu senti, Pai, o sangue de Jesus cobrindo a tua igreja, aleluia. Oh Senhor, continua nos abençoando, meu Deus. Glória a Deus. Oh, Pai, pelas portas dessa igreja entrarão vidas sedentas. Aleluia. Oh, glória. Oh, Ralamanaia, sou glória. Pai, eu te agradeço as madrugadas que o Senhor me desperta para interceder pela nossa igreja. Papai. Epa labachuriando a labaz. Decanta labachuri a labaz. Ipa labaz. Oh, Espírito de Deus. Oh, lararará, sureira, lararará, Sopra. Sopra. glória, 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 glória. Glória a Deus. Sonda cada vida, Pai. Derrama, Senhor. Nova, tudo novo na nossa igreja. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, Glória a pela Deus. tua revelação, meu Pai. O Senhor sempre fala comigo que é um coração humilde e quebrantado. O Senhor não resistirá. Glória a Deus. Ei-nos aqui, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados e Nome liberando de Jesus. perdão. Liberando perdão. Glória a Deus. Pai, na vida das pessoas. Oh, aleluia. Eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Nós vamos encerrar, mas antes de encerrar eu quero te fazer um convite. Você entrou aqui e está precisando de receber uma oração? Vem aqui à frente, nós vamos orar com você e por você. Deus sabe qual é a sua necessidade. Hoje eu peguei um Uber, comecei a evangelizar o moço do Uber e ele me disse: moço, eu estou com muito problema. Semana passada eu estava avaliando se vale a pena viver. Eu estou cansado, a minha vida está de ponta cabeça. Meus irmãos, é para isso que Deus nos chamou, para curar essas pessoas. Se você está aqui precisando de uma oração, vem aqui à frente, nós vamos encerrar com você aqui. Diga: eu preciso de oração. A área é essa, eu não vou especificar nenhuma área, é o Espírito Santo que está trabalhando no seu coração. Você está no mover do Espírito. Vem à frente. Vem à frente e diga: eu estou aqui, Espírito Santo, precisando desse toque, dessa limpeza, dessa faxina, porque eu quero ver a tua glória manifesta na minha vida. Eu quero ver a tua glória manifesta na minha casa. Eu quero ver a tua glória manifesta na igreja. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Convidar a pastora para vir nos ajudar em oração. Chamar a pastora também, a Ironice. Vem cá, Ironice. Tira a sua mão. Querido, a melhor coisa é a gente ser abençoado por Jesus. A melhor coisa é ter ficha limpa. E este templo, as pessoas que nele entrarem, serão limpas em nome de Jesus Cristo. Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. A minha mãe fala: o povo daquela igreja é muito bonito. O povo daquela igreja é muito feliz. Eu falo porque a glória de Deus está nesta igreja.
Levante a mão, senta aqui para frente, vamos orar. O Espírito está trabalhando nos corações. Eu vou chamar a pastora para fazer essa oração, pastor Ionala. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Abençoa essas pessoas aqui à frente, começa a ministrar na vida delas. Quarta-feira nós tivemos um culto aqui na igreja, meus irmãos, não é, irmã Heloísa? Irmão Wellington, quarta-feira de oração. O fogo caiu aqui no salão social. Aleluia. Mas que culto! Era um número pequeno, mas como fluiu o Espírito, veio orar conosco na quarta-feira, que a glória de Deus vai tomar conta desses estacionamentos, desse prédio, desse templo, e as pessoas ao passarem na rua serão atingidas pela glória de Deus. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, nós te entregamos as nossas vidas diante de Ti, em especial, Deus, todas essas pessoas que vieram aqui à frente, Pai, Deus, que tomaram Glória essa decisão, Jesus, de vir aqui à frente reconhecendo o quanto precisam de Ti, Pai. Reconhecendo, Deus, que sozinho eles não conseguem dar um passo sequer. Jesus, nesse momento eu te peço, Pai, que o Teu sangue, Deus, venha nos purificar, Deus, de tudo aquilo que não for Teu, Pai, de todo lixo, Senhor. Ó, Deus, Senhor, venha nos limpar, Deus, da cabeça Senhor, aos pés, Espírito Santo. Pai, que quando as pessoas chegarem perto de nós, Pai, que elas possam sentir o Teu fluir, Pai, a Tua presença, a Tua essência. Jesus, que nós não venhamos falar aquilo que queremos, mas que nós possamos falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos, Pai. Por favor, Espírito Santo, use as nossas mãos, Pai, use os nossos pés, Deus. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, nós cremos que o Senhor nos enviou nessa terra para cumprir a Tua vontade e o Teu querer. Por isso, Espírito Santo, não deixe, Pai, que nós venhamos nos distrair. Pai, não deixe, Deus, que a gente venha olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que os nossos olhos possam estar fixos em Ti. Por favor, Jesus. Sozinho nós não conseguimos. Por isso, Pai, nós clamamos por Ti. Nós pedimos a Tua ajuda. Nós pedimos a Tua intervenção nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que possa haver uma mudança, Deus, a partir de hoje. Jesus, que possa haver uma decisão. Que possa haver um corte, Pai. Que possa, Deus, que nós possamos decidir deixar tudo de lado que não for de Ti, Pai. Que as nossas vontades possam morrer, para que as Suas possam viver em nós, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Chama a nossa missionária Eronice, vem cá. Querido, vamos receber a bênção. Jesus está muito feliz que você veio aqui hoje. Jesus está muito feliz porque os céus estão em festa. Há um mover de glória neste lugar, há um mover de santidade neste lugar. Muitos no mundo inteiro vão comentar do sopro de Deus nessa manhã, nessa igreja. Vamos receber a bênção? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Pai eterno que está nos céus, glória a Deus, que o Divino Espírito Santo, as consolações sobre os nossos corações, aleluia, que esteja sobre todo o povo de Deus, e que a bênção de Deus esteja sobre todo o homem e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Aleluia. Nós vamos ter o pós-luz, você vai dizer para a pessoa que está perto de você: há uma revelação de Deus para a sua vida. E esse foi o nosso culto de hoje. Espero que você tenha sido abençoado.
Se teve algum momento marcante, por favor, deixe aqui nos comentários, fale conosco, entre em contato. Nós estamos na rua Tupi 51, no centro. Esteja conosco na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.